Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas espero que assistam, ok? Não pude gravar na quinta-feira à noite, porque eu tava muito cansada, porque eu tava produzindo tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ok? E também, na sexta, dei a aula de manhã, de tarde eu tive um imprevisto, então alguns alunos eu não respondi e também não tive como gravar o vídeo. Tô gravando agora no sábado pela manhã. Espero que vocês assistam, tá certo? Vou tentar ser o mais breve possível, porque o assunto é bem extenso. Mas bem, vamos começar, né? O que foi que me levou a produzir essa aula de ontem falando sobre poema? É que todos os alunos estão convidados a participar do primeiro concurso literário em comemoração aos 27 anos do aniversário da cidade de Cuité de Mamanguape. Então, nós vamos ter que ver um gênero literário chamado poema, que iríamos ver mais adiante nas aulas posteriores, mas que, já que a gente já ia ver, vai ver agora, tá bom? Para participar desse concurso literário. E a gente está com um tempo muito curto. Teremos poucas aulas para fazer essa produção desse poema, tá bom? Então, aqui é o regulamento do concurso, que todos os alunos, né, estão convidados a participar, certo? Vocês, né, que são do Fundamental 2, né, do sexto ao nono ano, a modalidade literária é um poema, o tema é livre, mas lembrando que em comemoração aos 27 anos da cidade de Cuité, tá? De Cuité de Mamanguape. Então, o tema é livre, vocês podem falar sobre o que vocês quiserem, certo? E aí, vamos adiantar aqui um pouquinho, porque aqui é a entrega, né, que cabe a minha Secretaria da Escola, Secretaria de Educação. Aí nós temos aqui a premiação, tá? Para os alunos do Fundamental 2, que são os alunos do sexto ao nono ano e outros, né, do EJA, enfim. A premiação é o seguinte: primeiro lugar, medalha de ouro e um tablet. Então, vocês estão concorrendo a um tablet, certo? Segundo lugar, uma medalha de prata e terceiro lugar, bronze. E assim, o reconhecimento, né? Vocês estão escrevendo bem, né, produzindo poemas, e vai contar como nota, como ponto para as minhas aulas, tá certo? Participação, presença, então vocês têm que fazer, tá certo? Então, assim, vocês estão concorrendo a um tablet, quem não quer ganhar um tablet, né? Então, é importante que vocês façam. Vamos aqui para o assunto, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, vocês vão ter que escrever um poema, ok? E aí a gente vai ver algumas formas de como se escreve um poema, tá certo? Então vamos à primeira diferença. O que é poesia e o que é poema? Poesia e poema significam a mesma coisa? Não, tá? A poesia é toda produção artística. Poesia é artes. Pode ser um poema, pode ser uma história, né? Um conto, a narração, alguma coisa que se escreveu num livro. Poesia é dança, é música, é cinema, é teatro. Então, tudo que engloba artes é poesia. E poema é poesia, tá? Então, tudo que for artes é poesia. O poema, certo? É uma composição em verso. Ou seja, é um texto. O poema é um texto. Que vocês vão ter que fazer um poema. Não se assustem, porque há vários tipos de poema. Vocês não precisam ficar presos a só uma forma, não. Há vários tipos de poema, tá certo? E aqui eu coloquei um exemplo, certo? Para vocês verem, né? Vou ler só um trechinho, não vou ler todo para a aula não ficar muito, né? O nosso vídeo não ficar muito extenso. Então, os poemas. Para Mário Quintana, o que são poemas? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Então, quando ele diz assim, poemas são pássaros, então são coisas livres, coisas que nós podemos fazer voar cada vez mais alto, né? Então, pode-se levar a nossa imaginação. Então, a gente não pode ficar preso a só uma forma de poema, tá certo?
Aí a gente vai ver uma coisa que a gente vê muito no poema, tá? Que a gente chama de conotação. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui para vocês, tá? Vou botar aqui de vermelho para ficar bem destacado, né? Então a gente vai ver isso aqui, ó, que a gente chama de conotação, tá? Porque tem uma diferença entre esse termo aqui, ó, denotação e conotação, tá bom? Então a gente vai ver essa diferençazinha entre um e outro. A denotação são as palavras que a gente vê no dicionário. As palavras em sentido real, sentido literal, sentido denotativo. Tá? Então, é a palavra real. Tá, ok? Daqui a pouco eu vou dar exemplo. E a conotação é em sentido figurado. É o sentido conotativo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu disser assim, né? A fera fugiu da jaula. Aí você vai dizer, meu Deus, a fera fugiu da jaula. Que fera é? Pode ter sido um leão, pode ter sido, sei lá, uma leoa, uma onça, um tigre. Fugiu, tá? A fera fugiu da jaula. Então, é um animal feroz. Fera é um animal feroz, um animal perigoso. Agora, quando eu digo assim, ela é fera em matemática. Ela é um animal feroz? Quando eu digo ela é fera em matemática? Não. Eu estou usando fera no sentido dessa frase, no sentido figurado, no sentido conotativo. Fera aqui, ela é fera em matemática, significa o quê? Que ela é muito boa em matemática, ela sabe tudo de matemática. Ela é muito inteligente em matemática. Então, a gente tem que ver isso, o jogo de palavras. Muitas vezes o autor diz uma coisa usando aquela palavra, mas ele quis dizer outra coisa. Se eu disser assim, meu quarto está limpo. Limpo, limpeza, né? Passei vassoura, espanei, passei pano, limpei meu quarto está limpo. Agora, quando eu digo assim, meu nome está limpo no banco, quer dizer que eu peguei meu nome e limpei? Não. Meu nome está limpo. Esse limpo do nome quer dizer que eu não tenho pendência no banco, não estou devendo nada, estou livre, né? Estou limpa, meu nome está limpo. Então, essa palavra limpo já não é mais de limpeza, né? Da gente usar assim, meu banheiro está limpo, meu quarto está limpo. Não é isso. Quer dizer que eu não devo nada ao banco. Então, quer dizer isso. Então, o sentido conotativo é o que a gente vai usar muito, 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 muito nos poemas. Quando a gente diz uma coisa, mas significa outra, tá bom? Aí eu coloquei 2 exemplos aqui de poemas. Porque o poema a gente pode falar sobre qualquer coisa. O poema a gente pode falar sobre a gente, sobre nós mesmos, sobre alguém que a gente gosta, pode ser alguém da nossa família, algum amigo, alguém que a gente conhece, pode falar sobre uma paisagem, pode falar sobre um local, um lugar, pode falar onde a cidade a gente... Pode falar da cidade onde a gente mora, onde a gente vive, pode falar do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, pode falar de um objeto, pode falar do que você quiser. Poema é escrever sobre o que a gente quiser, sobre o que a gente imaginar. Pode ser coisa que existe, coisa que não existe, certo? Aí aqui, Vinícius de Moraes, ele escreveu sobre a porta, tá? Só que essa porta aqui é como se a porta estivesse escrevendo o poema, que ela vai falar dela mesma, da porta, tá? Então ela diz assim, eu sou feita de madeira. Madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro bem com cuidado para passar o namorado, eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira, eu abro de sopetão para passar o capitão. Só não abro para gente, para essa gente, que diz a mim bem importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Então a porta, ela tá falando dela mesma, né? Porque assim,
Quando a gente escreve, a gente pode dar asas à nossa imaginação e escrever o que a gente quiser, tá? Então, o autor, Vinícius de Moraes, que foi o escritor desse poema, ele fez de conta que a porta estava contando a história dela. Então, ela disse que ela é muito inteligente, porque ela fecha a casa da gente, né? Fecha as prisões, ela só não fecha lá no céu, né? Porque subtende-se que São Pedro tem as chaves do céu e deixa as portas abertas para as pessoas boas. E muitas pessoas, né, dizem assim, ah, fulano é burro que não é porta. Ela estava indignada, a porta estava indignada, porque ela não é burra. Para ela é muito inteligente, né? Aí tem uma partezinha aqui que fala aqui, ó, sopetão, tá? Vou marcar aqui, sopetão aqui, ó. Aí vocês podem perguntar, professora, o que é sopetão? Sopetão é quando a gente entra de surpresa ou chega de surpresa na casa de alguém ou em algum lugar. Por exemplo, eu tô aqui em casa e de sopetão chega uma visita. O que significa? Chegaram sem eu imaginar que viriam aqui em casa. Foi de surpresa. Eu não esperava chegar. Então, quando fala assim, abro de sopetão para passar o capitão. Quer dizer o seguinte, que, por exemplo, numa casa, né, a porta tá fechada, e de repente a polícia faz uma batida policial e abre a porta, né, dá uma pesada lá na porta e abre a porta e de repente eles invadem. Então, chegaram de surpresa. As pessoas não imaginavam que eles iam invadir a casa, né, por exemplo. Então, as pessoas podem chegar de sopetão, né, perto da pessoa, ou na casa, ou onde a pessoa estiver. Então, sopetão significa isso, tá ok? Aí a gente vai ver esse outro aqui, ó, quebra-cabeça. No primeiro poema, a gente viu o seguinte, a porta falando dela mesma. Nesse segundo aqui, de Belvedere, a gente vai ver ele falando de uma cômoda, que é outro, né, outro objeto, outra coisa, outro ser inanimado, que não tem vida. Mas, assim, já é o escritor falando do objeto. Não é o objeto falando dele, tá? É o contrário. Aqui é o escritor falando do objeto, mas ele vai falar de uma cômoda. Eu acredito que se vocês não tiverem cômoda em casa, mas no armário da cozinha tem gaveta, ou no guarda-roupa tem gaveta, então deve ter alguma gaveta na casa de vocês, né? Então vamos lá, quebra-cabeça. Na gaveta da cômoda, esquecida há décadas, no porão, havia poeira, livros amarelados, fotos se partindo, um crucifixo acinzentado, sem brilho, uma santa cuja cabeça estava partida, com resto de cola no pescoço, cartas espalhadas, muitas folhas e pétalas secas. Mergulho fundo em cada peça do ancestral quebra-cabeça. Então, o que o autor quer dizer assim? Que muitas vezes, dentro da gaveta, né, de uma cômoda, por exemplo, se guarda muita tralha, muita coisa, né? Algumas vezes são tralhas, outras vezes não são. São coisas que a gente tem como tesouro, como relíquia, como lembranças, né? Então a pessoa está guardando aí, como ele fala assim, quebra-cabeça, são pedaços da vida da pessoa, né? Então parece ser uma pessoa religiosa, porque tem crucifixo, tem imagem de uma santa, mas tem cartas, tem livros, né? Então é a vida daquela pessoa, né? Pedaços da vida, por isso que chama de quebra-cabeça, guardados dentro dessa cômoda, dentro da gaveta da cômoda, tá? Então ele vai falar da cômoda e da vida da pessoa, né, que está guardada dentro da gaveta da cômoda. Aí vocês vão ver o seguinte, ó, vejam bem. Nesse poema aqui de Vinícius de Moraes, a gente tem assim, ó, por exemplo, né, 4 linhas, aí pulou uma linha, né, passou uma linha, aí tem mais algumas linhas aqui, ó, passou outra linha. Aqui também, ó, dividiu-se, né, passou outra linha. Já nesse de Belvedere, uma linha embaixo da outra, uma linha embaixo da outra. Então, o que significa dizer que o poema, ele não tem uma forma, só é daquele jeito. Não. O poema, ele pode ser dividido em frases e você passar uma linha e escrever mais. Você pode escrever uma linha embaixo da outra, não tem problema. Tem poema, minha gente, até de uma palavra só. Tem poema que a primeira palavra é aqui, a outra é do outro lado, a outra é mais embaixo. Então, assim, não se prendam a só uma forma.
há vários tipos de forma de poema, tá bom? Então, tem vários tipos. No poema de Vinícius de Moraes, a gente vai ver o seguinte, ó, deixa eu vir para esse daqui, que aqui é mais fácil da gente ver, ó. Aqui, ó, deixa eu marcar aqui, ó. Devagarinho, rimou com menininho, tá vendo? Cuidado, rimou com o quê? Namorado. Prazenteira, rimou com cozinheira. Aí eu não baixei muito aqui, ó, mas sopetão tá rimando com essa outra palavra aqui, ó, capitão. Então, posso rimar palavras? Posso, não tem problema, posso. Emoção com coração, não tem problema, posso rimar, posso, não tem problema. Já nesse outro aqui, do Belvedere, não tem rima nenhuma. Ó, cômoda, décadas, porão, poeira, amarelados, partindo, crucifixo, acidente. Não tem rima. Não tem rima. E é poema. Então, o que a gente pode extrair disso aí? O poema pode ter rima? Pode. O poema pode não ter rima? Também pode. E é normal isso acontecer. Não tem problema. É poema. Certo? Aí, tudo que eu falei aqui, eu fiz um resumo aqui, tá certo? Então, não vou ler isso aqui não, que é tudo que eu já falei. Aí, a gente tem alguns tipos de poema, como eu disse pra vocês. Poema pode ser de várias formas. Pode ser dessa forma aqui, livre, que isso aqui a gente chama de poema de forma livre, tá? Ó, ele não é preso, tá? Ele é livre, por quê? É uma linha embaixo da outra, uma linha embaixo da outra. Tanto faz eu fazer uma frase, ó, na gaveta da cômoda. Então, né, eu coloquei várias palavras numa linha, como eu colocar só uma palavra, ó, por exemplo aqui, ó, acinzentado, só tem uma palavra na linha. E tá tudo bem, é um poema, ok? Então, não tem problema. Posso botar uma frase inteira, posso botar um pedaço de frase, posso botar uma palavra só, não tem problema, isso aí é uma forma livre de se escrever, tá? É poema. E aí, eu botei 2 exemplos, fora esse daí, né, por exemplo, eu coloquei 2 exemplos aqui, botei o acróstico. Que o acróstico, eu acredito que eu já usei muitas vezes. Acredito que alguns de vocês já devem ter feito um acróstico na vida. Não todos, mas alguns já devem ter feito. O acróstico, ele vai ser formado, vai ser um poema, que a gente vai colocar as iniciais, as letras, uma embaixo da outra. Vai botar uma letrinha, outra letrinha, outra letrinha, outra letrinha, para formar uma palavra e vai fazer o poema, tá? Vou dar o exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui a tela. Ah, pronto. Aqui, ó. A palavra praia. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem o P, tem o R, tem o A, tem o I, tem o A. Tá vendo? Praia. Então, praia, né? Botei, ó. Passear contemplando o mar gostoso. Isso aqui não foi eu que escrevi, não. Peguei da internet. Passear contemplando o mar gostoso. Renova as forças de uma forma espetacular. Acho o ir e vir das águas maravilhoso, interessante opção oferecida pela natureza, admira a criação tão sensacional. Esse poema aqui era maior. É a praia, alguma coisa. A praia não sei o que. A praia é bela, a praia é importante, a praia é bonita. Uma coisa assim. Eu peguei só o trechinho da praia, só para vocês verem. Tá? Mas o poema é um pouco maior. Mas aí vocês podem ver que são as iniciais. Aí botei outro exemplo aqui também para vocês verem, ó. Peguei, também na internet, Rio Tinto, que é onde eu moro. Olha Rio Tinto aqui, ó. Rio Tinto, ó. As 3 primeiras letras, ó. Rio, aí tem um espaço, né, para separar, porque senão vai ficar a palavra grudada, vai ficar Rio Tinto. Aí eu separei não, o autor. Quando eu falo eu, é que é o autor, né? Ele botou uma linha de separação e depois botou tinto aqui embaixo, ó. Tá vendo? É porque não dá na mesma linha aqui, ó, organizadas desta cidade. Porque não deu aqui na mesma linha, por isso que tá a cidade embaixo. Mas é uma linha só, tá? Então, ele escreveu com a palavra, o nome da cidade, Rio Tinto. Eu posso usar um nome de pessoa? Posso. Já usei muitas vezes Luciene. Botei L-U-C-I-E-N-E. Luciene. L de não sei o que, U de não sei o que. É para... Não tem problema. Aí eu peguei aqui também, ó, de outro autor, né? Leandro. Botei, escrevi aqui, ó, Leandro, L-E-A. Então, são as iniciais do nome. Usou as iniciais no nome e fez é um poema. Acróstico é um poema. Então, vocês podem usar um acróstico para fazer, para competir
no concurso literário. Pode, não tem problema, tá? Aí peguei também uma palavra aqui, ó, positivismo, que vocês vão ver em história, né? Que vai falar aí sobre iluminismo, um monte de coisa, tá? Na Idade Média. E aí, ó, positivismo, ó, P-O-S-I-T, porque aqui também não deu na mesma linha, tá? Mas é uma linha só. Quando vocês verem aí no celular, vocês vão ver uma linha só, porque eu também deixei as letras maiores para vocês poderem compreender melhor aqui, tá? Aí a gente tem outra, eu não dei todos os tipos de poema, não. Botei os dois principais, tá? Tem o soneto. O soneto é um pouco mais complicado de fazer, tá? É mais complicado, porque eles são 14 versos, ou seja, são 14 linhas. Versos são linhas, então tem 14 versos, 14 linhas, só que essas linhas são divididas. A gente vai escrever 4 linhas, aí pula uma linha, nas 4 linhas, pula outra linha, 3 linhas, pula outra linha, e mais 3 linhas e pula outra, né? E acaba o soneto, tá? Então, o soneto ele vai ser composto por 14 versos, 14 linhas, mas divididas em 2 quartetos e 2 tercetos. O que é um quarteto? Um quarteto são 4 linhas, ó. Isso aqui é um quarteto. Isso aqui é um quarteto. São 4 linhas. Isso aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, a gente vai chamar de quarteto, porque são 4, deixa eu escrever aqui, ó, 4 linhas, certo? Então, um quarteto é o quê? 4 linhas. Então, ele vai ter dois quartetos, porque ele vai ter esse primeiro quarteto, ó, passou uma linha, ó, vocês estão vendo aqui, passou uma linha, e vai ter outro quarteto. Tá? Então, quarteto, 4 linhas. E ele vai ter 2 tercetos, ó. 3 linhas e 3 linhas. Então, isso daqui é um terceto, ó. Por que a gente chama de terceto? Porque tem 3 linhas. E aí vai ter 2 tercetos, o primeiro e o segundo, e acaba o soneto. É um poema chamado soneto, tá? Aí vocês vão ler, que eu botei 2 exemplos. Soneto da Fidelidade, de Vinícius de Moraes, e botei de Luiz Vaz de Camões, Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Vocês vão achar é muito bonito. Então, vamos lá. Por último, a gente vai ver rima, tá? Rima. Por quê? O poema que vocês vão escrever pode não ter rima nenhuma? Pode, não tem problema, que vai ser esse último aqui, ó. Que a gente chama de, ó, tá aqui para vocês verem, versos brancos ou soltos. São os que não tem rima nenhuma. São versos brancos ou soltos, não tem rima. E não tem problema. É poema, tá? Ou vocês podem usar, se quiserem fazer alguma coisa mais elaborada. Por exemplo, cruzado ou alternada. Quando a gente vai escrever, a gente não vai botar A, B, A, B, A, B. Não, não vai botar isso. A gente coloca aqui só para fazer o estudo do poema, só para vocês verem como é a rima desse poema, tá? Na cruzada vai ter o quê? A, B, A, B. Então, o primeiro rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu riscar aqui para vocês verem, ó. Fatigada, que tá na primeira linha, vai rimar, ó, com povoada, que tá na terceira linha. Por isso que é A, aí vem outra rima e o A embaixo, ó, tá vendo? Então, fatigada rima com povoada. Nessa segunda linha, vinha vai rimar com tinha, tá vendo? Então, por isso que a gente fala isso. Primeira linha rimando com a terceira, segunda rimando com quarta. Aqui é só um trecho de um poema de Olavo Bilac, tá bom? Então, vai ter isso aqui. Então, vocês podem rimar dessa forma. A primeira linha rimando com a terceira, a segunda com a quarta, não tem, pode rimar, tá? Quando a gente vê aqui, ó, tem essa outra aqui também, tem essa outra modalidade de rima, interpolada. O que é interpolada? A gente vai rimar a primeira com a quarta e a segunda com a terceira, que já é o contrário, ó. Tá vendo, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa primeira aqui, eu vou rimar com a última linha. Primeira linha e última linha, quarta linha.
E aqui, deixa eu apagar aqui. E a segunda, eu já rimo aqui, ó, com a terceira. Então, cuidados animados, instrumento e lamento. Então, pode fazer rima assim? Pode, não tem problema, pode rimar. É mais elaborado, é mais difícil de fazer, mas pode ser feito. E tem também esse daqui, ó, a emparelhada. Quando eu vou rimar o seguinte, primeira com segunda, terceira com quarta, eu já vou rimar uma depois da outra, tá? Então, já vou rimar uma depois da outra, ó. Escavada rima com estrada, tá vendo? Então, uma já rima com a outra. Peraí. Ai, deixa eu puxar isso aqui pra cá um pouquinho, pra não ficar aqui em cima. Então, mas fica aqui embaixo de todo jeito. Então, vou tirar aqui. Desabrocha rima com rocha. Então, primeira linha com segunda linha, terceira linha com quarta linha. Uma já tá rimando depois da outra, tá? E também, agora esse aqui é muito difícil, tá? De tentar, é difícil, não é impossível, só que é mais complicada. Vai rimar a última linha com a palavra que tá no meio da frase. Vou mostrar aqui pra vocês. Querida aqui vai rimar, ó, com tecida. Não vai rimar mais com a última palavra. Vai rimar a última com a palavra do meio da frase. Tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, palpita rima com bendita. Então, é mais complicado, mas é uma forma de rima. Aí tem as misturadas que eu não coloquei aqui exemplo, é tudo misturado. A primeira pode rimar com a última, que rima a segunda, rimar com a terceira, a quarta rimar com a 20ª, não tem problema. E poema não precisa, assim, poema pode ter 5 linhas, poema pode ter 10 linhas, poema pode ter 15 linhas, poema pode ter uma palavra só, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês que tem muitos tipos de poema, né? Não tem só esse tipo, só acróstico, só soneto, não. É muito variado. Aí, o que eu vou querer de vocês? Para me entregar até segunda-feira, na minha aula, inclusive, eu vou usar esse tempo para discutir isso aqui com vocês, tá? Vocês vão escolher um poema, só um. Vocês vão escrever um poema. Pode ser com qualquer tema. Lembrando, vou lembrar de novo, que é em comemoração aos 27 anos da cidade de Cuité de Mamanguape. Mas o tema é livre. Vocês podem falar sobre a cidade, vocês podem falar sobre vocês podem falar sobre alguém que vocês gostam, sobre um animal, sobre uma paisagem, sobre o que vocês quiserem. Tá? O tema é livre. Aí vocês podem fazer um acróstico ou, certo? Um soneto ou um poema de forma livre. Vocês vão escolher como é que vocês vão fazer o poema. É um poema só. Não é um acróstico, um soneto, não. É um poema só. Aí você vai escolher como é que você vai escrever o poema. Vocês vão escrever numa folha de papel e vão mandar a foto para mim, pro meu privado. Mande foto, tá? Aí tem aqui a observação, que eu já disse para vocês, ó. Sugestão. Vocês podem escrever sobre o seu nome, alguém da família, algum amigo, nome da cidade, um sentimento, uma paisagem. Eu não botei aqui não, mas pode ser sobre uma comida, um animal, um objeto, o que vocês quiserem. Tá? O tema é livre, E também a estrutura, o jeito que vocês vão escrever o poema, também é livre. Vocês vão ver aí o que vocês vão fazer. Do jeito que vocês quiserem, que vocês acharem melhor, tá? Aí eu vou procurar aqui para vocês. Deixa eu digitar aqui. Puxa. Poema com uma palavra. Só para vocês terem uma ideia, certo? Só para vocês terem uma ideia aqui. E vou colocar... Ai, gente, eu tava sem... Deixa eu entrar aqui no meu Wi-Fi, que eu desliguei, porque fica chegando muitas mensagens, né? Eu desliguei aqui o Wi-Fi. Deixa eu ligar aqui, certo? Vai chegar aqui a minha conexão. E aí eu vou buscar aqui para vocês, tá? Então, ó, poema com a palavra só. Vou buscar aqui por imagens para vocês verem. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, ó, um poema pode ser assim, ó, escrito com linhas. Não vou abrir não, só para vocês verem aqui, tá? Então, ó, pode ser
3 linhas, espaço, 4 linhas, espaço, 3 linhas, espaço, não tem problema, tá? Um poema, ele pode vir assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. É só chegando mensagem. Ó. Ó um poema aqui. Isso é um poema. Isso é poema. Tem o símbolo do infinito. Tá vendo? É um poema, minha gente, ó. É um poema. É poema. Tá? Ó. Outro poema com uma palavra só. A palavra luxo fez a palavra lixo. É um poema. Não tem problema. É poema. Então, o poema, ele não é fixo, minha gente. Não é fixo. Pode ter muitas palavras. Ó, outro poema com a palavra velocidade. Tá vendo? É poema. Então, o poema, ó, com paz. Tá vendo, ó? Escrito assim, como um círculo, né? Tá vendo? É uma poesia visual, tá vendo? Então, não se prendam a só uma coisa. Poema tem de vários tipos, de vários jeitos. É porque eu não tô achando um aqui que eu achei bem interessante. Ó, tem esse aqui, ó, nunca. Olha o de rodovia. Rodovia, olha que poema diferente. Então, o poema não importa. Ó, olha aqui, pronto, ó. Tá vendo, ó? Esse poema começa com uma palavrinha, aí vem outra palavra, vem duas palavras. Olha como ele é, o jogo dele, ó. Então, não se prendam a só uma forma. Tem muito... Ó, esse daqui, ó. Várias linhas, uma embaixo da outra. É um poema. Então, poema tem de várias formas, minha gente. Aí vai de vocês, tá? Vai da imaginação, do que... Como vocês querem escrever. Ó, esse poema aqui, por exemplo, ó. Tem 2 linhas, aí passou uma linha, botou 2. Passou outra linha, botou 2, botou 4 linhas. Então, não importa. Esse daqui, por exemplo, ó. Então, vem uma linha embaixo da outra. Então, o poema ele pode ser curtinho, ele pode ser maior. Não se prendam a uma só forma de poema. Tem vários tipos. Pode ter rima? Pode. Pode não ter rima? Também pode, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esperança rimou com confiança. Tá vendo, ó? Levou com... Deixou, deve ser deixou, né? Deixou. Então, ó, fim com mim. Então, vocês podem rimar também e podem não rimar. E é um poema, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o assunto. Vão escolher um tema e vão fazer um poema, tá bom? Para entregar até segunda-feira, certo? Se não conseguirem entregar até, pelo menos dentro da minha aula, para a gente discutir sobre esse assunto. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. E a gente se vê segunda-feira, tá? Tchau, tchau.